certo? Mas antes de ler o texto, repita comigo assim: Senhor Jesus, me ajude a ouvir a tua palavra e absorvê-la e não transferi-la para ninguém. Amém? Vamos ler o texto todos juntos. Lamentações 3:39. Vamos lá? Porque, pois, se queixa, ó homem vivente, queixe cada um dos seus próprios. Só vocês bem forte. Queixe cada um dos seus próprios pecados. Os dias são maus, mas os dias não são maus por causa dos dias, mas por causa dos seres humanos ou desumanos. O fato é que são maus. Muitos atribuem os dias maus aos outros. Nunca algo dá errado por causa de si, por causa das suas atitudes, mas sempre por causa da atitude dos outros. Nada dá errado por causa de si. Sempre tem alguém culpado por isso. O texto lido está dentro de um contexto terrível de imoralidade, de complexidade, de cegueira espiritual, de balbúrdia. Era o povo de Israel começa a queixar-se da situação do cativeiro babilônico. E eles começam a atribuir e procurar culpados. E Deus levanta o profeta Jeremias para alertá-los, para orientá-los de qual era a razão de tanta queixa, de tanta reclamação, de tanta murmuração. Por que eles estavam reclamando da vida? Eles eram os únicos responsáveis por estarem no cativeiro babilônico. É impressionante, se você for analisar a história do Gênesis até hoje, é a mesma ladainha. É sempre o homem buscando culpados. Adão no melhor de tudo, Eva, daí a pouco eles pisam na bola. Aí o que acontece? Adão fala, a mulher que tu... E Eva fala o quê? A serpente. Então, percebam que há uma maldição de geração a geração, onde as pessoas não assumem suas responsabilidades e estão sempre buscando alguém para culpar pelas suas frustrações, pelas suas decepções, pelos seus fracassos e pelas suas derrotas. É uma coisa de milhões de anos, milhares de anos. Sempre culpar alguém é mais fácil do que assumir responsabilidade. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos quem é o culpado. Vamos lá? Só vocês. Quem é o culpado? Mais uma vez. Será que o culpado sou eu? Os outros? Ou os meus pecados? Vamos lá? Em primeiro lugar, quem é o culpado? O eu? Ei! O eu, em primeiro lugar, o eu nunca vai aceitar o erro, as frustrações, porque é egoísta demais para assumir que errou. Em primeiro lugar, o eu nunca vai aceitar o erro, as frustrações, porque é egoísta demais para assumir que errou. É exatamente o que o profeta está falando para o povo de Israel. Porque queixa a alma vivente. Eles estavam queixando exatamente porque eles não eram conscientes que erraram. Eles estavam reclamando da vida porque eles não tinham a consciência. O ego era tão alto, tão grande, estava tão perceptível, que eles eram incapazes de fazer uma autorreflexão e entenderem que o único culpado por estarem no cativeiro eram eles. Então aqui vai uma palavra para mim e para você. Tome muito cuidado com o seu eu. Tome muito cuidado com o seu eu. O seu eu é muito orgulhoso. O nosso ego é muito arrogante, é muito prepotente. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos. A Bíblia diz que nós somos soberbos.
E a Bíblia diz em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína, precede a queda. Você achar que seu casamento não vai bem só por causa do seu marido, ou só por causa da sua esposa. O casamento não vai bem por causa de vocês dois. Pare de buscar culpado, assuma responsabilidade nas suas atitudes. Adão, Senhor, a mulher que tu me deu. Eva, a serpente. E hoje? João? Não é Maria. Maria não é João. Está sempre buscando culpados. Quem é o culpado? Nós temos, é o eu. Vamos ter cuidado com esse eu nosso. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, concede graça aos humildes. Então vamos deixar a soberba de lado. Vamos cobrir o nosso eu com o sangue do Cordeiro. Cubra o seu eu com o sangue do Cordeiro. Coloque o seu eu, coloquemos o nosso eu debaixo da cruz de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, ele diz: não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele está dizendo: olha, o meu eu morreu, agora não vivo eu, vivo Cristo, porque Ele vive em mim. E essa vida que eu não tenho por mim mesmo, mas tenho na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O eu mortificado em Cristo. É isso que cada um de nós aqui hoje temos que fazer: mortificar o nosso eu na cruz de Cristo. O eu predomina. E o eu é incapaz de fazer uma autoavaliação. Sabe por quê que você tem medo de fazer a autoavaliação? Porque você tem medo de descobrir que o problema é você. Olha no texto. Veja o que diz o versículo 40. Esquadrinhemos os nossos, provemos-nos e voltemos para... O profeta está dizendo: ei, façam uma avaliação. Vocês são os responsáveis. Sabe o que vocês precisam? Voltar para o Senhor. É por isso que a gente não faz uma pesquisa minuciosa, uma reflexão minuciosa, uma introspecção minuciosa, porque a gente é egoísta demais, soberbo demais. O nosso eu é soberbo demais para achar que a gente erra. Gente, é assim desde que o mundo existe. Até hoje eu nunca fiz um aconselhamento para alguém chegar e falar: pastor, eu pisei na bola com minha esposa, eu pisei na bola com meu esposo. Sempre está tentando de alguma forma, por tabela, jogar a culpa no outro. Os filhos não assumem responsabilidade, está sempre jogando a responsabilidade para cima dos pais. E por aí vai, é assim. Desde que o mundo é mundo, é assim. De quem é a culpa? Segundo lugar, dos outros? Ei, segundo lugar, os outros são os menos culpados. Os outros são os que menos têm a ver com as minhas frustrações e com os meus fracassos. Em segundo lugar, os outros são os que menos têm a ver com as minhas frustrações e com os meus fracassos. Veja o texto. O que é que o versículo 29 diz? 39. Veja aí. Olha a hermenêutica aí no texto. Quando ele diz assim: por que queixa, ó homem, ó alma vivente? Por que pois se queixa, ó alma vivente? Ele está dizendo o quê? Pare de culpar os outros. Pare de responsabilizar alguém. Queixe você mesmo. É por isso, quem é o culpado? Os outros são os que menos têm a ver com as minhas e com as minhas frustrações e com os meus fracassos. Por quê, pastor? Os outros não têm nada a ver. Sabe por quê? Porque as escolhas são minhas. Eu orei para casar, mas quem escolheu Márcia fui eu. Você escolheu estar com essa mulher. Você escolheu estar com esse homem. Se vira. Você escolheu essa profissão. Se vira. Estou na profissão errada. Te vira, vai trabalhar e sustentar a sua casa. Você escolheu. Pode culpar os outros. A gente está sempre culpando os outros. Os outros são os que menos têm a ver com as minhas frustrações e as minhas decepções, porque no final das contas a escolha é minha, é sua. A gente toma decisões erradas, o que é que a gente fala? A gente culpa quem? Quem é que a gente culpa?
A Organização Mundial de Saúde falou para ficar em casa. O povo foi para o comício. Pega o vírus. Mas se bem que o vírus até o dia da política, ele tirou férias, voltou na segunda. Aí agora está estourando de casos. Aí alguém morre e fala, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Vai culpar quem? Vai culpar o prefeito, vai culpar o governador, vai culpar o presidente. Mas quem mandou sair de casa? Quem mandou ir para a passeata? Quem mandou ir para a aglomeração? Quem mandou ficar sem máscara? Quem mandou? Quem mandou? A culpa é dos outros? Não! Pare de responsabilizar os outros. Os outros são o que menos tem a ver com os meus fracassos e com as minhas frustrações. Ah, eu estou frio na fé. E por que você não ora? Ah, eu estou frio porque aquela igreja... Olha a responsabilidade. Olha, aquela igreja é fria. O pastor é frio. Eu estou assim por causa da... Nós nunca assumimos Vocês estão entendendo, queridos? De quem é a culpa? É minha? É dos outros? Os outros são os que menos têm a ver com as minhas frustrações e com as minhas decepções, porque as escolhas são minhas. São minhas. Ah, pastor, lá em casa o negócio está difícil. Não dá certo. A minha mulher não combina com nada. Meu marido não combina com nada. E por que eu não sento os dois? Senta os dois, chega um denominador comum. Porque as decisões erradas dos dois vai trazer frustração. Senta. Não deixe que os outros tomem decisões que são suas. Quem tem que tomar a decisão é você. Olhe para a pessoa que está do seu lado de gay. Assuma a responsabilidade. E tome decisões. Decisões. Nós precisamos entender isso. Olha um texto fantástico do apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça praticante de todas as coisas boas. Aquele que a instrui. Não vos enganeis de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. Paulo está dizendo que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta mamona, colhe mamona. Quem planta laranja não vai colher uva. Quem planta discórdia vai colher tempestade. Então as minhas frustrações e as minhas decepções, os outros são os que menos têm a ver com ela. Amém? Você vai sair daqui hoje consciente. Quem é o culpado? Eu? Os outros? Quem são os culpados? Quem são os responsáveis? Será que a gente vai sair daqui hoje crente o suficiente para assumir nossas atitudes, as nossas responsabilidades? Irmãos, a gente precisa assumir, precisa amadurecer. Em terceiro lugar, quem é o culpado? Eu? Os outros? Em terceiro lugar, porque os pecados são meus, não são dos outros. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, os seus pecados são seus, não são meus. Veja o texto. Veja o texto. Porque queixa a alma vivente, queixe cada um dos seus quê? O que é que o texto está dizendo? Queixe cada um dos seus próprios. Aqui no Lapão não acontece isso não, Kaique, mas lá na nossa cidade, João Dourado, acontece. Eu não vou para aquela igreja por causa de fulano, por causa de Beltrano. Ah, porque para eu ser como fulano é, eu prefiro não ir. Baixa o espírito de Lucifer na hora nessa pessoa, né? O espírito de maioral. Melhor do que todo mundo. O texto está dizendo o quê? Queixe cada um de quê? Isaías 59, 1 e 2 diz o quê? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso. O meu pecado me separa de quem? De Deus. Então o meu pecado não pode separar ali de Deus. Se ele usar isso como subterfúgio, é engano. Ah, o pastor adulterou. Ele adulterou, não foi você.
O meu pecado me afasta de Deus, não pode afastar você. Isso é história de gente que não tem compromisso com Deus. Eu não estou minimizando aqui a responsabilidade que eu tenho de brilhar. Todo crente tem responsabilidade de fazer a diferença. Mas o meu pecado me separa de Deus. E quem te separa de Deus é o teu pecado. Coloque isso na sua cabeça. São os nossos pecados que nos separam de Deus. E aí, meus amados, ninguém peca por mim. Eu não peco pelos outros. Eu não tenho o poder de pecar pelos outros. E aí onde o profeta diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós, olha o versículo 42, nós prevaricamos e fomos rebeldes e tu não nos perdoaste. Nós prevaricamos, nós fomos rebeldes. O povo lá em Babilônia, o cerco começou a apertar, trabalhando como escravo. Daí a pouco o povo começa a reclamar. Uai, mas lá em Jerusalém era bom demais, maravilha, e era. Mas rebelaram, foram para o cativeiro para aprender a andar com Deus. E Deus permite o cativeiro para a gente aprender a andar com Ele. Deus permite as dificuldades da minha vida e na sua vida. Deus permite os desertos para a gente aprender a depender dEle. Para o nosso eu ficar debaixo da cruz. Para o nosso egoísmo, para a nossa vontade morrer na cruz. Para que a vontade do Senhor prevaleça nas nossas vidas. Deus permite o deserto para isso. Então, amados, quem é o culpado? Eu? Os outros? Ei, porque os pecados são meus, não são dos outros. Os pecados são seus. A Bíblia diz que o pecado vai bater à minha porta e à sua porta. Ele diz assim em Gênesis 4:7: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Todavia, se procederes mal, o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti, a mim dominá-lo. 4:7 de Gênesis. Ou seja, o pecado vai vir, ele vai se insinuar, eu abro a porta ou não. A escolha de abrir a porta é minha, é sua, não é dos outros. Josué, presbítero Josué, não pode escolher por mim. Ele tem que escolher por ele. Você entende? Os irmãos estão entendendo? O pecado vai bater, mas eu tenho que rejeitá-lo. O problema é que, como diz lá em Hebreus 12:4, porque na vossa luta contra o pecado não tendes resistido até o sangue. Nós precisamos resistir em nome de Jesus. Tem muita gente que fala assim: eu errei, foi por causa de Marcos Paulo. Aí aquilo lá, pô, não tem pai e mãe assim não, graças a Deus. Era só lá pro lado do Gameleira, no Carreira, que tem essas coisas. Meu filho é um menino tão bom, uma menina tão maravilhosa, um menino espetacular. Se esperar um pouquinho mais, ele vai tomar o lugar de Jesus no trono, de tão bom que é. Mas meu filho não tem culpa. Falaram que ele está nas drogas, falaram que ele roubaram, falaram, é tudo má companhia. Rapaz, é o que a gente precisa. Olha aqui para mim que eu vou falar com você. Eu e você, como pai de família e mãe de família, nós precisamos é tomar vergonha na nossa cara. É isso que nós precisamos, Zé Belé. Tomar vergonha na nossa cara. Os nossos filhos não são anjos. As nossas filhas não são anjas. O último a saber das coisas são os pais. Os filhos aprontando, tocando terror aí fora. E os pais defendendo. Eles não crescem, eles não vão amadurecer. Sabe por quê? Porque os pais querem assumir a responsabilidade que são dos filhos. As consequências dos pecados dos nossos filhos, quem tem que assumir são eles. Agora um monte de pai, de mãe coiteira, coiteiro, cuviteira, acobertando o pecado dos filhos. Os filhos dos outros não prestam. Quando o filho dos outros peca, é pecado. Quando o nosso peca, foi um deslize. Não, muitas vezes é falta de caráter dos nossos filhos mesmo. A gente tem que parar com esse negócio. Não vão amadurecer. Ah, minha filha não vai para a igreja. Sua filha não vai para a igreja porque está desviada, está fria. Se a minha filha não vem para a igreja, é porque não ama Jesus, não é apaixonada por Jesus. Foi ensinada, problema dela se não seguir. Ela vai arcar com as consequências. Vamos parar de passar, sabe, de amaciar pecado, de amaciar dureza de coração. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Toda oportunidade que você tiver, procure para seu filho, para sua filha, se ela está preparada para encontrar com Jesus.
A gente fica amaciando pecado, dureza de coração, idolatria, rebeldia, desobediência. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Para com isso. Ah, meu filho, minha filha. Não, meus amados. A gente tem que apoiar os nossos filhos, sim. Temos que andar junto com eles, sim. Mas nunca ser conviteiro, nunca ser conviteira. Nunca transferir para os outros a responsabilidade que é dos nossos filhos. Por fazer isso, é que tem um monte de menino rebelde que não quer saber de Jesus. Erram, quando o pastor vai chegar junto, não, pastor, deixa quieto, é melhor, senão vai assustar. Piora, endurece o coração. Piora. Oh, amados, mas como resolver essa situação? Nós falamos de quem é a culpa. É minha, dos outros ou dos pecados. Mas como resolver essa situação? Em primeiro lugar, assumindo toda a responsabilidade das nossas frustrações. Repita comigo, eu preciso assumir todas as responsabilidades das minhas frustrações. A palavra de Deus diz, em Oséias 14, capítulo 14, versículo 1. Pelos teus pecados, ó Israel, estás caído, prostrado. Quando Davi peca com Betseba, que Natã confronta, Isaías, você olhar o capítulo 51 dos Salmos, e lá no capítulo, em Samuel, ele fala assim, eu pequei contra o Senhor, foi eu que pequei, não foi Betseba porque estava nua no jardim da casa dela, não, no vão da casa dela, não, eu pequei contra o Senhor. Davi assume a responsabilidade, ele diz, eu sou pecador, em pecado concebeu a minha mãe, eu pequei contra ti, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Nós temos que assumir que as nossas frustrações, nossas mazelas, é responsabilidade minha e sua. Vamos amadurecer como servos de Deus. Tem gente na igreja que está 20, 30 anos na igreja e nunca amadurece na igreja, gente. É cheio de mimimi, precisa ser adulado. Tem crente que para vir para a igreja precisa ser bajulado. E acha que está fazendo uma grande coisa vir para a igreja. Vir para a igreja é maravilhoso, mas você tem que fazer muito mais. Brilhar aqui dentro, mas brilhar muito mais lá fora, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Assumir as nossas frustrações. Tem pessoas que não amadurecem. Tem filhos que nunca crescem. Por quê, pastor? Porque os pais estão assumindo responsabilidade. Quer ver uma coisa? As meninas engravidam. Tem filho, o que acontece? As avós ficam com os filhos para a menina engravidar de novo. É assim ou não é? Qualquer uma das nossas filhas pode engravidar. Mas a gente precisa responsabilizar ela. Quem tem que criar o filho é ela, não é a avó. As avós ficam com os netos para as meninas engravidar de novo nas festas. É assim que está acontecendo nessa geração. É assim que está acontecendo nessa geração. Não trabalham, mas que é o melhor celular. Tem um filho, mas que é o melhor o quê? Enxoval. Com dinheiro de quem? Do avô e da avó. Não é assim? Sim ou não? E a responsabilidade é de quem? Nossa. Tem que ensinar a trabalhar. Preciso, olha filha, eu estou aqui com você, eu vou ajudar você a criar o seu filho, agora você vai trabalhar. E ninguém, mãe, vai lavar roupa, vai arrumar uma casa, mas você vai ter que trabalhar. Ou então eu vou dispensar a secretária e você vai trabalhar, e o dinheiro que eu ia dar para a secretária vai servir para ajudar a criar seu filho. Mas qual é o pai e a mãe que tem coragem de fazer isso? Na saída ali, se você tivesse coragem, muitos iam me dar uns tapas por uma mensagem dessa. Porque a verdade dói, machuca, fere. Mas essa é a realidade que nós estamos vivendo, ou não é? É a realidade que nós estamos vivendo. Quantas vós que sustentam os netos, bisnetos, sustentam a droga dos filhos? Ô amados, que é isso? Está na hora de você, pai, você, mãe, continuar amando o seu filho, orando por ele, mas deixar ele sofrer as consequências das atitudes para ele amadurecer, porque não vai amadurecer. Não vai amadurecer. O que fazer para mudar a situação? Primeiro, assuma a responsabilidade. Segundo, nos arrependendo da covardia de culpar os outros. Como é que eu vou resolver a situação, meus amados? Essas frustrações todas. Nos arrependendo da covardia de culpar os outros. Veja o texto. Versículo 39 a 42.
Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe cada um dos seus próprios pecados, esquadrinhemos o nosso caminho, provemos-nos, voltemos para o Senhor, levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoastes. Cobriste com a tua ira. O povo foi para o cativeiro, foi reflexo da ira de Deus. Deus é amor, mas Deus é misericórdia, mas Deus ira também. E Deus, o povo se rebelou, e a ira de Deus, o pecado atraiu a ira de Deus, e Deus permitiu o povo viver 70 anos na escravidão. Provocaram a ira de Deus. Provocaram. E muitas vezes nós estamos provocando a ira de Deus. Não brinca com fogo, porque quem com fogo brinca, com fogo se queima. Nos arrependendo da covardia de culpar os outros. Amados, muitas vezes nós somos covardes. Nós somos cruéis, implacáveis. Nunca assumimos o que nós fazemos. Estamos sempre jogando para alguém. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 3. Versículo 12 diz assim: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada um durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ele está dizendo: olha, tome cuidado, para que o coração de vocês não se torne um coração duro, coração de incredulidade, e vos afaste do Deus vivo. As pessoas estão se afastando de Deus, o coração está duro, impenetrável. Pare de culpar os outros. Eu já vi gente falando, eu já ouvi nesses 10 anos aqui: meu filho era dessa igreja, minha filha era dessa igreja, mas saiu porque alguém falou isso. Certo, aquela pessoa naquele momento talvez tenha sido usada pelo diabo, deu uma palavra dura, uma palavra de desânimo, mas o nosso alvo é Cristo, não é a palavra do homem, não é a palavra da pessoa. O nosso alvo é Cristo. Nós temos que nos arraizar e nos segurar em Cristo. Ele é a raiz, Ele é o alicerce da igreja, amém? Pare de responsabilizar os outros. Peça perdão a Deus por essa covardia de estar culpando as pessoas. Está com o coração duro, cheio de rancor, cheio de ressentimento. Está com o coração cheio de mágoa, de pecado, de orgulho. Tome cuidado, se arrependa. Se arrependa. Pare de culpar os outros. Essa política que passou aqui agora, quantas pessoas feridas, com a alma ferida, quantas pessoas com a alma amargurada. A culpa é de quem? É sua, que permitiu que a porcaria da politicagem endurecesse seu coração, te afastasse de Deus. Você entrou na onda da pirraça, problema seu. Você aceitou, problema seu. Você sabia que um ou outro tinha que ganhar, então agora arque com as consequências das suas atitudes. E pare de mimimi, e pare de reclamar dos outros. Pare com isso. Pare. Está sempre culpando os outros. Tenha maturidade, vamos amadurecer, vamos crescer no nome de Jesus. Lá em João Dourado, eu votei. E eu fui para a urna sabendo que já ia ser baleado. Foi. Eu cheguei lá, um falou: pastor, a nossa pesquisa aí. Eu falei: mentirosa. Que é, pastor? Eu falei: pesquisa mentirosa. É mentirosa. Pastor, eu falei: Di vai ganhar a eleição. Fui para a urna sabendo que Di ia ganhar a eleição. E quem estava perto de mim aqui sabe que eu falei isso. Falei com você, não falei, Ivan? Falei com o Ivan. Sabendo. Mas se alguém falar que eu falei mal de Di, é mentiroso. Aí ontem eu fui comer um churrasco na casa de um que ganhou a eleição. O pai de Kaique. Foi ou não foi, Kaique? Na hora que eu cheguei lá, ele falou: ai, Jacu. Eu falei: beleza. Acabou. Uai, qual é o problema? Me feriu nem quê? Comi churrasco e vim embora e fui bater meu baba. Qual é o problema? Política deveria ser como futebol. Ganhou, brincou, passou. Amém? Acabou. A política é um jogo, um ganha e outro perde. E vamos parar de mimimi, meus irmãos. Pastor, o senhor sabia que ia ganhar? Sabia. Por que não votou em Di? Porque sou amigo de Juninho desde a época de mocidade da igreja, tinha consideração por isso. Não é porque Di era uma má pessoa, não. Acabou. Vida segue. Amém? A igreja aqui, presbiteriana, e a igreja do Senhor na face da terra, ela não vai andar mais ou menos por causa de quem ganhou, quem perdeu. A caminhada dela depende de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tem crente aí? Aplauda Jesus por isso. Acabou.
Acabou. Agora parente arranhado, marido arranhado, mulher arranhada por causa de política, filho, genro, sogro, nora. Minha esposa está aqui, casada há 26 anos, o melhor homem da vida dela, que ela nunca teve um amigo, nunca vai ter. O homem único que tinha na face da terra maravilhoso, sem defeito, sou eu, e ela já pegou, ninguém mais tem direito. Entendeu? Ela que sabe se eu tenho ou não defeito. Mas ela está aqui de testemunha. Nós nunca votamos na mesma candidato, gente, está aqui. Porque ela vota no Central, eu voto de João Dourado, mas para presidente, deputado, governador, a gente vota. E eu nunca tive confusão com minha esposa, minhas filhas, ela está aqui de testemunho. Nós nunca tivemos isso aqui por causa de política. Sempre respeitei. Elas me respeitaram. Eu nunca cheguei para minha filha e falar, vote em fulano, nunca fiz isso. Quando alguém me procurou aqui e falou, pastor, e aí eu falei, não vota aqui não. E o senhor pode arrumar o voto para mim? Eu falei, olha, você não mexe com política não, com lapão que é complicado. E por que o senhor não vota aqui? Eu falei, eu não voto aqui, o povo já fica com raiva de mim. Se eu votasse, porque se eu votasse no 11, por 55 eu virava demônio. Se eu votasse por 55 por 11 eu virava Satanás. Então deixa quieto que é melhor assim. Deixa eu votar fora. E suas filhas, eu falei, vota aqui. E o voto dela, se você quiser o voto das minhas filhas, vá conversar com ela. Foi isso que eu falei. Vá conversar com ela, eu não comprometo o voto de ninguém. Democracia começa dentro da nossa casa com respeito. Eu não sou dono de Márcia, nem Márcia é meu dono, não. Ela vota em quem ela quer, minhas filhas votam em quem quer. E eu também voto em quem eu quero. Irmãos, amadurecimento. Agora um monte de gente com alma ferida, amargurada, por causa de porcaria de política. Eu falei que foi de manhã que eu falei aqui, Zé. Se eu tivesse 4 crentes que me defendessem igual os crentes defendem seus candidatos, o senhor estava aí ó, de boa, viu? Olha, Michel, ia ser bênção, viu? Já pensou? Para defender não, mas para descer o cacete, não falta, para falar mal do pastor. Ô, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos nos arrepender da covardia, de culpar os outros pelos nossos fracassos, em nome de Jesus. Vamos produzir frutos dignos de arrependimento em nome de Jesus, amém? E por último, em terceiro lugar, como mudar essa situação? Pedindo ao Senhor que nos transforme para o louvor da sua glória. Veja o que o profeta faz no capítulo 5, versículo 21, veja aí, de Lamentações. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Ele está dizendo, Senhor, é o Senhor que pode mudar a história. Senhor, é o Senhor que pode mudar o nosso coração. Toca o nosso coração, toca a nossa alma. Senhor, nos converta, Senhor. Nos converta e seremos convertidos. Transforma-nos e seremos transformados. O profeta lança-se aos pés do Senhor, pedindo ao Senhor que o transformasse, que avivasse o seu coração. Irmãos, não confie no seu coração. Não confie no seu coração. A Bíblia diz em Jeremias 17, enganoso, no versículo 9, enganoso é o coração, corrupto. Quem pode esquadrinhá-lo? Aí no versículo 10 ele diz assim, eu, Senhor, esquadrinho o coração. A palavra de Deus diz que do nosso coração procede as coisas boas e as coisas más. Então tome cuidado com o seu coração. O seu coração pode ser fonte de vida ou fonte de morte. Cuidado com o seu coração. Peça ao Senhor para transformar para o louvor da glória dele em nome de Jesus. Porque, amados, é do meu coração e do teu coração que pode proceder as coisas tanto boas como más. Mas a Bíblia diz que não pode uma fonte de água limpa jorrar água suja. E nenhuma fonte de água suja jorrar água limpa. O nosso coração precisa ser um coração que esteja na total dependência de Deus. Nosso coração precisa pedir a Deus, Deus tem misericórdia do meu coração. Meu coração é tão maldoso. Deus, meu coração é tão cruel. Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Deus, como diz os ensinamentos de Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 24 em diante. Senhor, aquilo que eu era, eu não quero ser mais. Aquilo que eu fazia, eu pecava, eu fazia, eu mentia, eu não quero mentir mais, eu não quero fazer mais isso. Eu era, Pai, indiferente, não quero ser. Nós estamos em Cristo, e em Cristo nós precisamos viver uma vida nova para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Esse é um desafio, amados. É um desafio para a minha vida, é um desafio para a sua vida. O nosso coração é por demais maléfico.
Nós não podemos descuidar nem um minuto sequer, nem um minuto sequer. Tem gente que fala assim: eu sigo o meu coração. Não siga o seu coração. Siga a vontade de Jesus. Amém? Não siga o seu coração, porque o seu coração pode estar muito enganado. Siga a palavra de Deus. Vamos seguir a verdade, a palavra do Senhor. Na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso casamento, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, vamos seguir a Deus. E quando nós servimos ao Senhor e seguimos ao Senhor e andamos na dependência de Deus, nós vamos passar pelas frustrações, mas nós não vamos buscar culpado pelas nossas frustrações. Nós vamos saber, olha, foi a escolha minha e eu preciso arcar com a responsabilidade. Se você não está aguentando passar o sufoco, o perrengue, procure ajuda, mas não culpando alguém. Fala, olha, eu estou passando por um momento difícil, não estou conseguindo como resolver. Me ajude. É assim que a gente tem que fazer, em nome de Jesus. Amém? Eu concluo esta palavra fazendo algumas perguntas. Quem é o culpado pelas suas frustrações e decepções? Você? Os outros? O pecado? Ou quem os cometeu? Concluo. Quem é o culpado pelas suas frustrações e decepções? O eu? Os outros? O pecado? Ou quem os cometeu? Vamos orar? É quem os cometeu. Porque eu não posso, o teu pecado não pode me derrubar e o meu pecado não pode te derrubar. Então, quem é o culpado? É o eu? Os outros? O pecado? Ou quem os cometeu? Nós que cometemos, nós que vacilamos. Então precisamos nos voltar para Deus. Vamos orar? Coloque a sua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Peça a graça de Deus. Peça a Deus para te dar humildade, para reconhecer. Sai daqui hoje dizendo, Deus, eu nunca mais eu quero culpar ninguém pelas minhas frustrações, porque na verdade eu tenho como escolher, sabe? Não deixe que o teu eu sobressaia, o teu eu é soberbo demais, o meu eu é soberbo demais, então vamos deixar o eu debaixo da cruz de Cristo. Os outros não tem nada a ver com as suas frustrações. Pecado dos outros também não. São as nossas atitudes. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor. Para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nos ajude, ó Deus, a reconhecer as nossas faltas. E nos perdoe pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Nos perdoe, meu Deus, pelos nossos vacilos, em nome de Jesus. E traga restauração para os nossos corações, para as nossas vidas. Se porventura alguém nessa noite frustrado, frustrada com alguma situação, eu te peço que o Senhor traga cura, renovo para a glória do teu nome. Traga uma restauração para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Abençoe aqueles que se assistiram em casa, que acompanharam em casa. Visita, traz renovo, traz restauração para o louvor da tua glória, Pai, no nome de Jesus. E nos dê uma semana de paz, uma semana de vitória, em nome